Dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui trazendo uma mensagem. Estamos agora em período, né? Os católicos, né? Falam muito de Semana Santa, os ortodoxos também, que existe todo um preparativo aí, um tipo de culto mais voltado para os dias da Semana Santa, né? Mas a mensagem do Evangelho é uma só, né? O Espírito Santo, ele nos mostra, nos convence, nos faz refletir, né? A importância do sacrifício vivo de Jesus, né? Porque nós sabemos que a palavra de Deus, desde o passado, Deus agia e intercedia, quer dizer, o homem, ele, para buscar o perdão, realizava rituais, oferecia holocaustos, né? Bezerro, né? Uma novilha, enfim, e bezerro não, uma novilha, ou mesmo uma ovelha, né? E o sacerdote sacrificava o animal, né? Não podia ter mancha, não podia ter defeito, não podia ter a pata quebrada, né? Ele tinha que ser um animal saudável, né? Sem falhas, sem... E isso aí já prevendo, antevendo, né? O que viria depois, né? Com a vinda de Jesus, né? E ele cumpria o seu chamado, vamos supor, não negar a si mesmo, porque a tendência é que o homem, né? Nós somos pecadores. Uma prova como Jesus passou, nós não ia suportar. No mínimo, nós ia dizer, eu não sou culpado, eu não aceito essa injustiça, né? No mínimo ia escapar essa aí, né? Mas Jesus não, Jesus se calou, ele suportou, não murmurou, né? Então ele fez o que ninguém mais podia fazer, o que nós naturalmente não ia fazer, de forma alguma, né? Nosso corpo, a nossa natureza espiritual não ia suportar, né? A nossa descendência de Adão, né? O primeiro pecado, isso aí não ia permitir. Nós não teria o padrão de firmeza, né, para suportar essa prova. Não ia suportar. A nossa oferta não seria perfeita, porque nós já nascemos, né, do pecado primitivo lá de Adão, né? Nós temos essa origem, né? E Jesus era santo, Jesus era puro, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então, né? Mas estamos na Semana Santa, né, pessoal? É a Semana Santa. Lá em Jerusalém, né, naquele tempo, né, durante esses dias, né, foi a culminância, né, de tudo que Jesus falou, pregou, foi encarar de frente ali os, os inimigos, vamos dizer, né? E eles chegaram à conclusão de que só a morte de Jesus era a solução, né?
E Deus mesmo, ele preparou assim que o povo, preferisse salvar Barrabás e condenar Jesus, né? Deus mesmo, né? E nós estamos aqui fazendo a nossa pequena live, né? Para alguns é uma mensagem que já ouviu tantas vezes, e é uma conversa chata até, né? É, eu sei. Mas vamos imaginar que o outro, né, está passando por lutas, está passando por problemas, está cansado de ser derrotado, a sua vida é uma vida atribulada, né? E essa pessoa, de repente, agora, nesse momento, pensa, puxa vida, Senhor, se realmente tu é tudo isso que dizem, se realmente tu é esse ser poderoso que muitos defendem, pregam, né? Fala comigo, muda minha vida, me dá uma saída, me liberta, me ajuda, Pai, né? E quando vê, se abre a porta, né? O mistério da, do perdão de Cristo, né? Cobre a pessoa nasce de novo, vamos supor, né? Porque efetivamente vai nascer no batismo, mas espiritualmente ela se acorda, desperta, né? As promessas de Cristo repousam sobre essa pessoa, né? Então, nunca é demais, né? Nós, nós falar de Cristo, né? De Jesus. Alguns têm mais eloquência e até comove a pessoa, até escorre alguma lágrima, né? Mas a minha mensagem é bem simples, né? Bem clarinha, né? Assim como lá na comunidade evangélica, alguns anos atrás, eu entrei com aquele fardão nas minhas costas, né? Dos pecados da minha juventude, da minha infância, da minha mocidade, na época de Santa Maria, de Porto Alegre, né? Tudo um fardão, né? E eu ali já não aguentando mais, né? E aí eu clamei ao Senhor, né? Pedi perdão, né? E, e por fim acabei me batizando e Deus cumpriu a palavra dele através de Jesus, né? Que o fardo de Jesus é um fardo leve. E hoje eu carrego o fardo de Jesus, né? Um fardo leve, né? A minha alma descansa no Senhor, né? Eu desfruto de paz, de harmonia, de certeza, sim. A pessoa, quando ela aceita Jesus, quando ela experimenta a paz do Senhor, né? Que a Bíblia diz excede todo entendimento, ela está uma outra esfera, outro patamar. As coisas velhas já passaram. O acusador está lá envergonhado, ele não tem do que acusar. Não pode. Ele vai acusar o quê? Vai acusar porque a pessoa aceitou Jesus? Não tem lógica. Aí ele sai disparado, eu vou pegar o outro, e eu vou levar meus demônios, eu vou escravizar o outro. Esse aí vão, sabe? Eu perdi. É.
é a sentença que repousava sobre nós, o castigo, né, sobre nossos pecados, nossa transgressão. Deus, Deus retirou, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço da nossa dívida, do nosso pecado, né? Estamos livres, tá, pessoal? Olha aí, olha que coisa boa. Estamos livres, mas temos que ter prudência, saber lidar, saber se cuidar, né? Se manter sempre atento, alerta, evitar, né, o assédio, se contaminar. O inimigo está aí. Qualquer brecha ele começa a trazer a muamba dele, né? Primeiro uma caixinha, depois um pacotinho, depois é uma bolsa, depois umas latas. E quando vê, tu tem aí né, uma, um depósito, né? De sujeira, né, de cacareco na tua vida, né? Nós não podemos relaxar, né? O Espírito Santo limpa a vida da pessoa, a pessoa tem que continuar limpa, se afastar daquilo que prejudica, daquilo que não convém, né? Se em determinado momento a pessoa falha e peca, vamos supor, faça alguma coisa, toma uma decisão errada, voltar para Cristo, se arrepender, né? Confessar, buscar Deus, né? Entendeu, pessoal? O Espírito Santo está atuando, está presente, está em paz. Nós estamos em paz com o Espírito Santo, né? Agora, quando começa a haver atrito, o Espírito Santo é santo, ele é fiel, ele é justo, e a pessoa começa a pegar outro caminho e começa conflitos, né? Entendeu, pessoal? O cristão mesmo, ele se depara muitas vezes com essa situação, o Espírito Santo tem que se afastar. Porque ali a vida da pessoa, o ambiente que ela vai, que ela frequenta, que ela faz, as atitudes dela começa a, a ferir, cria um impasse. E quando vê a pessoa está afastada de Cristo, né? Está só com aquela fachada de crente, né? Santarrão, enfim, né? E ele começa a praticar e isso começa a gostar, mas aí então eu posso viver no pecado, estar na igreja, eu posso não ser exatamente como a palavra de Deus fala, né? Mas achar um meio aí, né? Uma brechinha, conviver com o pecado e tá tudo bem. É perigoso, é perigoso a pessoa nesse estado, né? E aí quando vê, né, lá adiante, dá um problema, dá isso, daquilo, e até o desfecho, né, que a Bíblia fala, né, que sem santidade ninguém verá o Senhor, né? Aquele que usa de engano não permanece na minha casa. E quando vê a pessoa se desvia, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da igreja, né? Começa a desprezar os irmãos, enfim. Eu sei que tem momentos que nós refletimos e não concordamos com muitas coisas com relação à obra, à igreja, né? Tem coisas que a gente pensa que talvez não deveria ser assim, mas
O Espírito Santo é aquele que convence, que cura, que liberta, né? Confiar no Senhor. Então, a mensagem é justamente essa, né? Se converter, sim, mas andar na presença de Deus, cultivar, né, a nossa comunhão com Jesus, né? Não se precipitar, não dar o passo talvez maior que a perna, como, né, o ditado popular aí, né? Tomar decisões por conta, sem pedir a direção do Senhor, né? O Espírito Santo, de repente, ele tem atributos, ele dá dons para a pessoa, discernimento espiritual, a pessoa não cultiva, não tem uma prática constante de oração. Daí vem o enganador, vem o mentiroso, vem o falso profeta, né? E convence o cara lá, né? Uma conversa que não encaixa com a palavra de Deus, a pessoa não percebe, porque a mente dela não está assim, na plenitude, está meio embotada, ele pratica o pecado também, né? E quando vê, a pessoa é enganada. E aí mete a mão lá na cumbuca, tem lá um escorpião, uma cobra, faz coisas que a gente, né, a prudência recomenda não fazer, né? E quando vê, a pessoa está aí, né, no mundo. Quantas pessoas que a gente vê, né, que se afastaram da igreja por vários motivos. Porque, na verdade, o pastor, o obreiro, ele não. A questão principal é Deus, é o Espírito Santo. A pessoa se afastar da igreja não tem justificativa. Não tem. Né? A igreja de Cristo é pura, é santa. Né? De repente lá os irmãos são meio ignorantes, são meio, né? Falta um pouco de ensino, de estudo, mas o Espírito Santo está lá. Eu congreguei em igreja que os irmãos eram analfabetos e pregavam, e era uma bênção. Né? Às vezes trocavam palavras e o fulano, né, dizia um nome lá e não era exatamente a pessoa, misturavam. Mas a gente ali no princípio, né, aprendendo, estava excelente. Né? Eu sentia paz, eu sentia alegria, Deus fez a obra. Eu respeitava, amava a igreja também. Né? Então, isso aí, né, pessoal? Os anjos do Senhor, né? Confortando, alegrando. Os irmãozinhos lá, né? A igrejinha humilde, mas era uma bênção. Hoje já tem uma igreja de material, já melhorou bastante, muito, né? Construíram um templo novo, né? Mas não sabemos como é que era, né? Glória a Deus. Vamos encerrar, pessoal. Mensagem curta e que o Espírito Santo faça a obra, que Deus fale contigo, que dê sabedoria, graça, peço em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Fique na paz. E congregue, né? Não deixe de congregar, certo? Amém? Valeu.